Amém, irmãos? Boa noite. Hoje a pastora Sandelina precisou sair em viagem e quem vai compartilhar a palavra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Acho que eu ia dizer que era eu, né? Não sou eu, é o Senhor através de mim. Então eu quero convidar vocês a nós fecharmos os nossos olhos e consagrarmos esse momento ao Senhor e convidarmos Ele a estar aqui conosco. Amém? Paizinho querido, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia que Tu nos deste, pela vida, pelo dom de viver, pelo dom, Senhor, cada um dos dons que Tu nos deste. Quero te agradecer porque Tu olhaste para cada um de nós, muito antes, Senhor, de termos sido gerados no ventre da nossa mãe. Tu nos geraste no Teu coração e nos trouxeste a essa vida, a essa fase da vida, a essa etapa do mundo, com uma missão e com um propósito a cumprir. Eu te agradeço, Senhor, porque quando nós não acreditamos em nós mesmos, Tu sempre acredita. Quando nós não pensamos que valemos algo, Senhor, Tu nos dá todo o valor. E eu quero te agradecer por isso, Senhor. Quero pedir perdão a Ti também, por cada pecado que eu cometi nesse dia e nessa semana contra Ti. E te peço, Senhor, que perdoe os pecados de cada irmão que está assistindo esse culto, de cada irmã, Senhor. Cada falha e erro que nós tenhamos cometidos diante da Tua presença. Seja essas falhas, seja esses erros e pecados por pensamentos, por palavras, por ações, por coisas que deixamos de fazer, Senhor. Por pouco meditar na Tua palavra, por pouco adorar o Senhor, por pouco interceder diante de tanta catástrofe que tem acontecido, Senhor, no Brasil e fora do Brasil. Eu peço perdão a Ti, Senhor, pela dureza do nosso coração, que sequer consegue se arrepender, que sequer consegue, Senhor, se condoer quando comete um deslize, um pecado e uma falha. Eu peço perdão a Ti, Senhor, e peço a Ti, imploro a Ti, Espírito Santo de Deus, que Tu, Senhor, venha sobre as nossas vidas e nos convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mostra para cada um de nós, Senhor, quais são as áreas que nós temos errado e aquilo que nós temos que consertar, Senhor. Porque eu creio, Jesus, que Tu estás chegando. Eu creio, Senhor, que tudo está sendo configurado para que se levante um líder mundial e nós sabemos que nome ele terá. Pai, traz sobre as nossas vidas, sobre os Teus filhos nessa nação e nos quatro cantos da terra. Traz sobre nós entendimento dos tempos, discernimento de pessoas, de espíritos, de caráter, de ações. Derrama sobre nós. Senhor, Tua palavra diz que nos últimos tempos eles seriam abreviados, porque senão até os Teus se perderiam. E eu peço a Ti, Senhor, dá-nos o discernimento que necessitamos para não nos perdermos neste tempo, Senhor. Para não errarmos, para não tropeçarmos, para não nos alimentarmos, Senhor, de alimento que não é verdadeiro, que não é Teu. Eu clamo a Ti, Jesus. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego a Ti, eu cedo a Ti a minha voz, a minha boca, a minha vida, o meu espírito e alma, Senhor. E eu oro proibindo o meu eu de atrapalhar esse culto. E consagro a Ti todo o meu ser, tudo que sou e tudo que tenho, para que não fale eu, mas fale o Senhor. Fale o Senhor, porque nós estamos carentes de ouvir a Tua voz. Carentes, Senhor, de estar contigo, de discernir claramente entre o que é Teu e o que não é Teu. E nesse tempo precisamos muito disso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também peço que Tu abra, Senhor, os ouvidos espirituais de todos que estão assistindo agora ao vivo ou que assistirão mais adiante.
Abre os seus ouvidos espirituais. Abre, Senhor, a sua visão espiritual, para que eles estejam atentos a tudo aquilo que é do teu reino, que não percam nada por falta de visão e que não percam nada por falta de audição espiritual, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Eu vou pedir licença para os irmãos para ficar à vontade, que afinal estou em casa, né? A Sandelina me pediu que compartilhasse a palavra hoje. E desde o início da semana, ou final da outra semana, não me lembro, tem uma palavra que Deus tocou no meu coração e me trouxe a minha vida como resposta de oração por mim mesma, por uma questão minha. E eu pensei, será que é essa palavra? Porque essa palavra ficou a semana toda assim, batendo na porta do meu coração. E eu pensei, será que é essa palavra que o Senhor quer que eu ministre? E porque assim, eu não gosto de chegar aqui e dizer assim, eu trouxe uma palavra que essa palavra, eu achei ela bonitinha, ou eu achei ela simpática, ou eu trouxe uma palavra porque tocou meu coração, mas na verdade essa palavra, eu quero que sendo instrumento de Deus, que ela toque o teu coração, que ela seja a resposta de Deus às tuas orações, aquilo que tu tem perguntado para Ele. Então, ontem à noite eu orei de novo, eu tirei um tempo de oração, de adoração a Deus, e eu pedi que o Senhor me desse uma palavra. E eu, lá em cima, no andar de cima da casa, praticamente não tem Bíblia nenhuma, porque as Bíblias estão todas aqui embaixo, é impressionante. E aí tinha uma única Bíblia lá em cima que eu procurei e só tinha o Novo Testamento. E aí eu pensei, vai essa mesmo. E a palavra que Deus me deu, na verdade, ela não era exatamente a palavra para ser ministrada, mas ela fundamenta a palavra que vai ser ministrada. E hoje, somente hoje, então, de manhã... tá abafado esse negócio. Vocês estão vendo que a minha voz está mudando, irmãos? O Ayrton está ajustando aqui. Parece que eu estou resfriada, mas eu não estou, em nome de Jesus, e nem estarei. Amém, irmão? Então vamos continuar enquanto o Ayrton ajusta ali, para não ficar com a batata na boca. Parece que eu estou com a batata na boca. Hoje de manhã, então, eu tirei um tempo, de novo, para orar e para buscar em Deus uma palavra. E parecia assim que eu já tinha um desenho da palavra que ia ser ministrada, não da palavra em si, mas do caminho que a palavra seguiria. É impressionante, assim. Era como um desenho de caminho, realmente. E eu pedi assim para Deus que confirmasse. E aí abri a Bíblia e, nossa, de novo, assim, a última vez eu me lembro que eu ministrei, foi uma palavra que enquanto eu estudava chorando, e chorando muito. E hoje foi parecido assim, então. Então, irmãos, abram suas Bíblias no Isaías 54. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje. E eu pensava assim, Deus... E hoje foi interessante porque eu não senti de fazer estudo, coisa que eu gosto de fazer, especialmente quando vou ministrar. Vai para a etimologia da palavra, vai para a história, vai para o contexto, descobre o que estava acontecendo. Hoje eu não senti de fazer isso. Eu senti que Deus tem, no caminho que Ele preparou para nós, algo diferente, algo que Ele vai falar conosco agora. E que talvez fale contigo aí na tua casa. Então, se Ele falar contigo aí na tua casa, escreve no chat, que aí o Ayrton compartilha. Eu estou com o chat aberto aqui, não dá para enxergar direito. Deixa eu botar mais perto. Mas eu estou com o chat aberto aqui para ir acompanhando também. Amém? Vamos começar então? Isaías 54. Cante alegremente, mulher que não teve filhos. Alegre-se com uma canção feliz. Grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto. A abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido, diz o Senhor. Aumente a sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda e não faça economia nisso. Estique as cordas e firme bem as estacas. Em breve você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente as cidades desertas e governar as nações que antes pertenciam aos inimigos. Não tenha medo. Você não será envergonhada.
A vergonha que você passou quando era jovem, as tristezas da sua viuvez serão completamente esquecidas. Você não será mais humilhada, porque o seu Criador será o seu marido. O Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é conhecido como Deus de toda a terra. O Senhor a chamará de volta, você que era uma mulher abandonada, triste e abatida de espírito, como uma mulher que casou jovem e foi abandonada pelo marido, diz o seu Deus. Eu a abandonei por um breve tempo, mas agora, com um amor imenso, eu a receberei de volta. Num instante de ira, eu virei o rosto para você, mas agora, com amor eterno, eu darei a você o meu cuidado e o meu carinho, diz o Senhor, o seu libertador. Como depois do dilúvio, no tempo de Noé, eu jurei nunca mais cobrir a terra com água. Agora prometo nunca mais ficar irado contra você, nem tornar a castigá-la tão duramente. Os montes podem se retirar e as colinas podem desaparecer, mas nada pode separar você do meu amor eterno. A aliança de paz que eu fiz com você não pode ser quebrada, diz o Senhor que tem compaixão de você. A cidade aflita, jogada de um lado para o outro, como uma folha na tempestade, eu mesmo vou reconstruir os seus muros, usando safiras nos alicerces e assentando o fundamento com pedras preciosas. As torres da cidade serão construídas de rubis, as portas e os muros são de pedras brilhantes e preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e as suas crianças viverão em paz e fartura. Toda a sua vida será baseada na justiça. Por isso, você não terá mais medo de seus inimigos, da violência e da guerra que ficarão longe de você. Algumas nações vão tentar atacar você, mas isso não vai ser um castigo mandado por mim. E é por isso que esses ataques vão falhar. Você vencerá os seus inimigos e eles se renderão a você. Eu criei o ferreiro que sopra as brasas no fogo até produzir chamas, e assim ele forja uma arma de guerra. Também fui eu quem criou o destruidor para destruir. Mas, no futuro, quem fizer armas para destruir você vai se dar mal. Quem tentar acusar você num tribunal acabará sendo condenado. Essa é a herança dos servos do Senhor, a bênção que eu dou a vocês, diz o Senhor. Venham, todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer. Por que vocês vivem gastando seu dinheiro naquilo que não é pão e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome? Ouçam o que eu digo e vocês poderão comer o que é bom. Assim a alma de vocês se deliciará com comidas mais gostosas. Escutem-me com toda a sua atenção e venham a mim. Ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês uma aliança eterna para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Ele foi uma prova viva do meu poder, conquistando e dominando muitas nações. Vocês também darão ordens a outros povos, e eles obedecerão e virão até vocês, mas não porque vocês tenham algum poder especial. Isso vai acontecer porque o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, tem dado honra e poder a vocês. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto ele está perto. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois ele mostrará como é imenso o seu perdão. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, a minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim
Como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos. Assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Vocês sairão com alegria e serão levados de volta à sua terra em paz. Montes e colinas cantarão de alegria à sua volta, e todas as árvores do campo baterão palmas enquanto vocês caminharem. Onde havia espinheiros, crescerão ciprestes. Onde crescia a roseira brava, crescerá a murta. Isso trará glória ao nome do Senhor, e será uma lembrança eterna que nunca desaparecerá. Assim diz o Senhor: sejam justos e honestos para com todos, pois a minha salvação está se aproximando, e em breve eu mostrarei a minha justiça. Abençoarei o homem que tomar uma decisão firme de não trabalhar nos sábados para não profaná-lo e de vigiar sua mão para não fazer o mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: é certo que o Senhor me expulsará do seu povo. E o homem que perdeu a capacidade de ter filhos não deve pensar: não passo de uma árvore seca. Pois o Senhor promete a esses homens que não podem ter filhos: se vocês guardarem os meus sábados, fizerem a minha vontade e se apegarem à minha aliança, eu lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior do que ter muitos filhos e filhas. Eu darei a vocês um nome eterno que nunca vai ser esquecido. Quando essas pessoas de outros povos, quanto a essas pessoas de outros povos que se unirem ao Senhor para amarem o nome do Senhor e o servirem, guardando o sábado, deixando de profaná-lo, para se apegarem à minha aliança, eu mesmo as levarei ao meu santo monte e lhes darei grande alegria em minha casa de oração. Aceitarei as suas ofertas queimadas e demais sacrifícios no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o soberano, o Senhor que reuniu os israelitas exilados. Ainda vou reunir outros, aqueles que já foram reunidos. Venham, animais do campo, animais da floresta, venham comer. Os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, os pastores de Israel, não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir para avisar do perigo. Eles gostam mesmo de dormir e sonhar, cheios de preguiça. Além disso, são cachorros gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores sem entendimento que só cuidam de si. Cada um procura vantagem própria. Cada um grita: venham, vamos arranjar vinho e bebida fermentada e dar uma grande festa. Isso sim, isso é que é vida. E amanhã será ainda melhor, com mais vinho e festas do que hoje. Amém, irmãos. Os homens, vamos ler o 57, o primeiro versículo. Os homens justos morrem e ninguém dá importância. Homens piedosos morrem cedo e ninguém se incomoda ou procura saber por quê. Ninguém parece perceber que os justos são tirados para serem poupados do castigo. Amém, irmãos? Nós lemos aqui Isaías 54, 55, 56 e o 57, versículo 1. E a Bíblia, a gente sabe, não tem essa de capítulos e versículos. Isso os homens inventaram para que fique mais fácil a leitura e o estudo. Mas a Bíblia é um livro corrido. E se nós lemos aqui 54, 55, 56, 57 e segue, de fato é uma continuidade perfeita.
Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus ministrou no meu coração. Porque nessa Bíblia que eu li, que é a Nova Bíblia Viva, ela não tem títulos também no início dos capítulos. Mas eu também gostei de ler na Bíblia que eu tenho no meu celular. E ali, o título de Isaías 54 é O Amor Eterno de Deus. E é incrível porque 54 até o versículo 10 reflete muito isso do amor eterno de Deus. E do versículo 11 em diante está falando da Nova Jerusalém, irmãos. Não sei se vocês perceberam isso. E como que se manifesta esse amor eterno aqui? Canta alegremente mulher que não teve filhos. Deus não está falando com uma mulher que não teve filhos. Deus está falando com o seu povo. E ele chama, e a gente sabe que Deus, por exemplo, não vem buscar, Jesus não vem buscar a igreja, ele vem buscar a noiva. E é com a noiva que ele está falando. É a noiva que lhe deu essa promessa, ou essas promessas, porque são várias promessas que tem nesse capítulo 54. Nos versículos 1 até o 3, vamos ler de novo? Canta alegremente, mulher que não teve filhos, alegre-se com uma canção feliz, grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. A abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido, diz o Senhor. Aumente a sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda e não faça economia nisso. Estique as cordas e firme bem as estacas, em breve você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente as cidades desertas e governar as nações que antes pertenciam aos inimigos. O que Deus está falando aqui, nesse versículo? Como é que ele está manifestando o amor dele aqui? Ele está prometendo que a mulher estéril será a mãe de uma grande multidão. Agora pensa isso na tua vida, porque eu gosto de trazer a palavra para a minha vida também. Eu gosto de ler, de entender o contexto, de entender o que está falando aqui, o que Deus falava ao seu povo nessa época. Mas como o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam a ser, eu também entendo que há algo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Quantas pessoas, quantos de nós têm projetos e sonhos estéreis que parece que nunca vão acontecer? E se Deus disse que a mulher estéril será mãe de uma grande multidão, quão grande pode se tornar o projeto que Deus tem para ti, o sonho que Deus tem para ti, que talvez seja exatamente esse que está dentro do teu coração, que é esse que tu está pensando agora. Porque, irmãos, eu já estive deste lado de parecer que a coisa não ia acontecer. Vocês já sabem disso. Foram 16 anos sonhando, idealizando uma escola. E somente no dia que eu entendi como era que Deus queria, é que a escola aconteceu. Até então, era um sonho. E eu abri mão desse sonho várias vezes. Eu disse, Senhor, se não é para ser, amém. Mas no dia que eu fiz a oração definitiva, no mesmo dia Deus falou comigo. E ali eu entendi como fazer. E do dia que eu entendi como fazer o sonho, eu deixei de ser uma mulher estéril. O meu sonho deixou de ser estéril. Em 3 meses, ele estava concretizado. Quem não sabe, está vendo pela primeira vez esse vídeo hoje, eu estou falando de uma escola. Mas não uma escola regular de fundamental e médio, de educação infantil. É uma escola para superdotados, para pessoas talentosas, que sofrem e padecem muito, muito mesmo nas escolas regulares. Sejam elas públicas ou privadas, não importa. Em geral, esse público sofre, essas pessoas sofrem muito. E Deus tem, se nós formos ler a Bíblia com o coração aberto, a Bíblia está cheia, irmãos, de superdotados. Cheia. E aqui, nesse texto que nós lemos, um deles foi citado, que é o rei Davi. Amém? Mas o tema não é esse, né? Superdotação. Eu só queria compartilhar isso com vocês para que vocês entendam que a mulher estéril somos todos nós. E todos os nossos projetos e sonhos que parecem que nunca vão acontecer. Amém? Deus realiza sonhos. Glória a Deus por isso. Dos versículos 4 e 5, vamos ler? Não tenha medo.
Você não será envergonhada. A vergonha que você passou quando era jovem, as tristezas da sua viuvez. Desculpa, irmãos, eu confundi aqui. Não tenha medo. Você não será envergonhada. A vergonha que passou quando era jovem, as tristezas da sua viuvez serão completamente esquecidas. Você não será mais humilhada, porque o seu Criador será o seu marido. O Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é conhecido como Deus de toda a terra. E aqui Deus manifesta o amor dele, dizendo que a viúva, aquela que perdeu o seu amor, será desposada pelo Senhor. E ele que é o verdadeiro amor. Porque afinal a Bíblia diz, Deus é amor. O que Deus está falando aqui também para nós? Por mais difícil que seja a vida aqui na terra, irmãos, por mais problemas que estejamos passando, por mais lutas, por mais dificuldades, por mais que nós sejamos como Lázaro, que em algum momento estejamos mendigando e solicitando, vivendo de ofertas da misericórdia alheia. Por mais que isso aconteça, nos toque, espero que não, em nome de Jesus, mas por mais que isso nos aconteça, o Senhor está dizendo que Ele será o nosso marido, que a nossa dor, o nosso luto vai sair de nós. E como marido, o Senhor é o provedor. E Ele provê e proverá tudo aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Versículos 6 a 10. O Senhor chamará de volta você que era uma mulher abandonada, triste e abatida de espírito, como uma mulher que casou jovem e foi abandonada pelo marido. Diz o seu Deus: eu abandonei por um breve tempo, mas agora, com amor imenso, eu a receberei de volta. Num instante de ira, eu virei o rosto para você, mas agora, com amor eterno, eu darei a você o meu cuidado e o meu carinho, diz o Senhor, o seu libertador. Como depois do dilúvio, no tempo de Noé, eu jurei nunca mais cobrir a terra com água, agora eu prometo nunca mais ficar irado contra você, nem tornar a castigá-la tão duramente. Os montes podem se retirar e as colinas podem desaparecer, mas nada pode separar você do meu amor eterno. A aliança de paz que eu fiz com você não pode ser quebrada, diz o Senhor que tem compaixão de você. Irmãos, olha a grandeza do amor de Deus pelas nossas vidas. O Senhor diz aqui que a abandonada receberá compaixão, bondade e o amor do Senhor. Na verdade, se nós analisarmos como foi a nossa vida antes de Jesus, nós não éramos a abandonada. Nós éramos aqueles que abandonavam. Porque em algum momento da nossa vida, seja lá numa aula de ensino religioso, seja uma avó, um avô, alguém em algum momento da nossa vida nos falou de Jesus. Ou seja, mesmo a televisão, no dia 25 de dezembro, passando algum filme de Jesus. E nós, nesses momentos, abandonamos, viramos as costas para o Senhor, porque não o conhecíamos de verdade, mas somente de ouvir falar. Mas ele diz aqui que nada pode nos separar do seu amor eterno. E a aliança de paz que ele fez conosco não poderá ser quebrada. Então, irmãos, hoje essa ministração é sobre isso. É sobre essa aliança que Deus tem com cada um de nós, que jamais, que com força alguma, pode ser quebrada, porque não há poder maior do que o poder do amor de Deus pelas nossas vidas. Não há. E essa é a chave desse culto de hoje. Abre o teu coração para sentir e receber o amor de Deus pela tua vida. E aqui não importa se tu está no fundo da depressão, irmãos. Porque aqui diz abandonada.
Como uma mulher, o Senhor chamará de volta você que era uma mulher abandonada, triste e abatida de espírito. Abatida de espírito. Não interessa aquilo que tu sente humanamente, naturalmente falando, irmãos. Não quebra a aliança de Deus. Não quebra, não rompe a aliança de amor que Ele tem contigo. Não deixa isso ser maior do que a promessa. Não deixa o que tu sente, o que tu vive, falar mais alto do que a voz do amor de Deus pela tua vida. Porque essa é a chave. É isso que nos transforma. Recebemos esse amor através de Jesus. Diariamente, irmãos. É isso que faz toda a diferença. Agora, olhem comigo os versículos 11 e 12. A cidade aflita, jogada de um lado para o outro como uma folha na tempestade. Eu mesmo vou reconstruir os seus muros, usando safiras nos alicerces e assentando o fundamento com pedras preciosas. As torres da cidade serão construídas de rubis. As portas e os muros de pedra brilharão de pedras brilhantes e preciosas. Ó cidade aflita, jogada de um lado para o outro. O que é uma cidade aflita? As torres serão construídas, irmãos, ferida, destruição, serão reconstruídas com magnificência. Deus não vai, todas, eu acredito muito, irmãos, eu acredito em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Eu não sei como tu é lendo a Bíblia, mas eu desejo que tu seja 1000 vezes mais do que eu sou. Porque quando eu leio a Bíblia, eu exulto lendo a Bíblia. Eu leio, eu digo, nossa, olha isso aqui. Meu Deus, como tu é grande. Eu leio assim. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia toda. Não faço ideia. E glória a Deus por isso, porque talvez se eu fizesse ideia, eu fosse me gloriar disso. Então eu não faço ideia de quantas, mas eu termino uma vez e eu começo outra. E eu agora estou lendo o Êxodo. Eu comecei dessa vez pelo Novo Testamento. E terminei o Novo, comecei o Antigo Testamento e agora estou em Êxodo. E eu leio assim, e é assim que nós temos que ler. Porque está escrito que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se são todas as coisas, irmãos, se são todas as coisas, algo que tenha ruído na tua vida, algo que tenha saído, que tu tenha perdido, algo, não importa o que for, isso coopera para o teu bem. Coopera para o teu bem. Aquilo que foi tirado da tua vida e da minha vida, coopera para o nosso bem. Ai, mas como que isso, aquela coisa que me causou tanta dor pode cooperar? Não sei. Mas o que eu sei é que Deus não mente. E que a palavra de Deus não mente. E que tudo que Ele disse a nosso respeito não volta para Ele vazio, mas antes cumpre o seu propósito. Nós lemos aqui uma versão diferente, mas exatamente o que eu estou falando. Então, irmãos, não importa que tu tenha sido a ferida que tenha causado na tua vida, abre mão da ferida. Abre mão de acumular pus no teu coração. Abre mão de guardar a ferida como troféu. Abre mão, porque isso causa câncer. Isso causa mazelas na tua vida, isso não te leva para frente, irmãos. Isso te afasta de Deus, te afasta do Espírito Santo. Mas o amor de Deus prevalece e permanece para sempre. Então, tira o olho daquilo que te causa dor e coloca os teus olhos em Deus. Amém? Versículos 13 até o 17. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e as suas crianças viverão em paz e fartura. Olha que coisa maravilhosa isso. Toda a sua vida será baseada na justiça. Irmãos, olha que tremendo. Num mundo de injustiças, nós temos essa palavra aqui. Toda a sua vida será baseada na justiça. Por isso, você não terá mais medo de seus inimigos, da violência e da guerra que ficarão longe de vocês. Algumas nações vão tentar atacar você, mas isso não vai ser um castigo mandado por mim. É por isso que esses ataques vão falhar. Você vencerá os seus inimigos e eles se renderão a você.
Eu criei o ferreiro que sopra as brasas no fogo até produzir chamas, e assim ele forja uma arma de guerra. Também fui eu quem criou o destruidor para destruir. Mas no futuro, quem tiver armas para destruir, você vai se dar mal. Eu amei essa parte. Quem tentar acusar você em um tribunal acabará sendo condenado. Essa é a herança dos servos do Senhor, a bênção que eu dou a vocês, diz o Senhor. Irmãos, vejam, nós seremos protegidos dos agressores pela mão do Senhor. Ainda, e aí eu lembro da palavra, ainda que mil vierem contra nós, cairão. 10.000 cairão. Ainda que se levante contra nós um exército inteiro, não prevalecerá. Ah, mas eu estou tendo lutas, eu estou tendo disputas, eu estou tendo problemas. O mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, e aqui está escrito que nós vencemos também, amém. Amém, irmãos. O que nós não podemos é baixar a cabeça para a dificuldade, para a luta, para o problema. Nós agora estamos vivendo várias situações difíceis. As pessoas que são microempreendedores, que trabalham por conta própria, empresários, todos estão vivendo dificuldades. Eu espero, todo mundo sabe que o mundo não vai ser mais o mesmo depois do Covid-19. Mas eu espero, irmãos, e eu até criei uma hashtag para isso, que é abrace o Brasil com atos de amor. Eu espero que nós consigamos mostrar o melhor do brasileiro, e o melhor do brasileiro não é o jeitinho. O melhor do brasileiro é a solidariedade. Porque as pessoas vêm de fora, irmãos, para o Brasil, e nós abraçamos o estrangeiro. Nós temos alegria em ajudar as pessoas. Então que nós tenhamos alegria de nos ajudar a nós mesmos. Hoje eu vi um vídeo de algo que eu falo sempre. Eu penso nisso, quantas vezes eu penso sobre isso. Esses grandes empresários que acumulam milhões de lucro anualmente, nos últimos 10, 15 anos, têm acumulado milhões e bilhões em lucro. Por que não dividir agora com seus funcionários? Pagam um salário integral, ainda que eles não estejam trabalhando. Nós temos exemplos de várias empresas que têm ofertado, nós em São Leopoldo aqui, temos tido a ajuda de várias empresas grandes para que o hospital seja aumentado e qualificado, para que seja criado um hospital de campanha, para que um outro lugar seja, para que as pessoas que estão com o Covid não tão grave possam ficar resguardadas. Várias empresas têm ajudado, mas não. O que nós temos visto é um discurso que preza o dinheiro em detrimento da vida. Eu sei, irmãos, a gente precisa de dinheiro. Eu tenho uma escola, quer dizer, eu não tenho uma escola, eu sempre digo que eu sou diretor e o senhor é o dono. Tem que pagar o salário de 7 professores todo mês. Como que a gente vai fazer isso se a escola está fechada? Se tu colocar os teus olhos no Senhor, o vovô dizia, na carteira do Senhor, Deus é fiel. Deus é fiel. O mês de abril, irmãos, pagamos todas as contas. Está fechado desde o dia 13 de março. E nós pagamos todas as contas da escola. Todos os salários em dia. Glória a Deus. Mas como? Porque Deus tocou pessoas que vieram e disseram, olha, nós temos que te pagar a mensalidade, e a mensalidade é tanto, nós vamos te dar um pouco a mais como uma oferta. Eu, glória a Deus. Aquele um pouco a mais pagou as horas de um professor. Outra pessoa me chamou e disse, olha, eu sei que as crianças não foram nesse mês, mas eu quero pagar. Eu quero pagar porque eu sei que eu posso te ajudar nesse momento. E aquele outro pagamento, que são crianças, e mais um detalhe, essas crianças, eles vão uma vez na semana só. Uma vez na semana, os dois. São irmãos. E ela pagou a mais do que era e pagou pelos 2 que não estudaram no mês de março. Olha como as coisas que Deus faz. Não me lembro que dia nessa semana, nós recebemos uma visita aqui e outra pessoa chegou
Me disse assim, desce lá embaixo que eu tenho uma coisa aqui para ti. E é um mantenedor da escola. Todo mês ele manda um valor para a escola para investir na bolsa de 2 alunos. E ele investe mensalmente na vida de 2 alunos da escola. E eu cheguei lá embaixo e ele me deu como oferta um valor maior do que o valor que ele semeia todo mês na escola. E nem é cristão, irmãos. Ele nem é cristão. Então, quando a gente coloca o foco em Deus, Deus nos livra da ruína. Deus nos livra da destruição. Essa oferta é para o próximo mês. Porque desse mês, glória a Deus, está tudo pago. E eu fiz a oração naquela semana dizendo, Senhor, e agora? Como é que vão ser as contas de maio? Porque, irmãos, escola estadual, o governo estadual mandou ficar fechado até o final de maio. Como é que vai acontecer isso? Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que nós seremos protegidos, reconstruídos, teremos compaixão, bondade, receberemos do seu amor, que seremos por Ele desposados e a esterilidade acabará, está dito. Basta nós colocarmos a nossa confiança plena nisso. E fazer prova de Deus. Eu sei que na Bíblia diz assim, e eu fiz essa oração. Senhor, está escrito na tua palavra que se eu sou dizimista, fiel, eu posso fazer prova de ti. Então eu estou te apresentando uma queixa formal sobre a situação X. Estou te apresentando, Senhor, porque eu não consigo aceitar isso. E Deus é Pai. Amém? Amém, irmãos? Agora, o versículo 55, não nessa Bíblia, mas na outra que eu li, ele tem um título, que é a generosidade do Senhor. Eu me embargo lendo a Bíblia. Venham todos vocês que estão sofrendo de sede. Venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer. Uma outra versão diz, vinde e comprai sem dinheiro. Vinde e comprai sem dinheiro. É ilógico, né? Como assim comprar sem dinheiro? Se eu chegar lá no mercado e fizer um rancho sem dinheiro, eles não vão deixar passar. Mas no Senhor é diferente. Vinde comprar sem dinheiro. E vim comer. Comer, comprar e comer. Mas o Senhor também nos exorta, e prestem atenção nisso. Por que vocês vivem gastando seu dinheiro naquilo que não é pão? Quanta coisa nós temos investindo, não o nosso dinheiro, nosso tempo, nosso amor, nosso zelo, a nossa esperança em coisas que não são o Senhor. Versículo 3. Escutem-me com toda a sua atenção e venham a mim. Ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês uma aliança eterna para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia prometeu ao rei Davi. Irmãos, o que Deus prometeu ao rei Davi era que sempre haveria um herdeiro dele no trono. A promessa era ele. E aqui o que o Senhor está dizendo, e disso depende da nossa vida, porque está escrito aqui, que agora a promessa é para todos nós. A promessa, essa promessa que é escrita, nem sei, não me lembro mais em que ano que Isaías viveu. Se não me engano, 600 e alguma coisa antes de Jesus. Essa promessa escrita aqui me encontrou e te encontrou. Essa promessa. E lá atrás, o Senhor disse, eu vou fazer uma aliança contigo. Presta bem atenção, porque disso vai depender da tua vida. Mas eu tenho uma aliança contigo. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso, irmãos. Pois eu quero que vocês me acompanhem agora no versículo 6. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Depois é tarde demais, irmãos. Esse é o tempo. E Senhor, que ele nos dê a mente como daquele povo, que eu me esqueci agora qual é, que discernia os tempos. Havia um povo na Bíblia que discernia os tempos. Quem lembrar, fala aí. Escreve aí. A Bíblia diz que eles eram entendidos nos tempos. Uma versão. Escreve aí porque eu não me lembro qual é agora. Me ajudem. E nós precisamos exatamente estar assim. Porque olha os pastores que estão lá no fim dos 56. Bebendo, fazendo festas, curtindo, comendo e dizendo amanhã vai ser melhor. Amanhã a festa vai bombar mais do que hoje. E nós temos pastores e líderes vivendo nessa vida louca. Porque isso é vida louca, irmãos. Uma vida louca que não fala, que não entende os tempos, que não percebe que Jesus está chegando, que tem que falar sim sobre pecado e necessidade de arrependimento, que tem que falar sim sobre consagração, sobre santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, é disso que os pastores têm que pregar, mas eles não estão muito preocupados. Alguns, outros sim. Mas que Deus tenha misericórdia desses alguns que estão de evento em evento, de festa em festa, e que abra o entendimento deles para que eles enxerguem também o tempo que nós estamos vivendo. De novo, versículo 6, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos inclusive, irmãos. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. A maneira de agir do Senhor é diferente. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os nossos pensamentos, os seus pensamentos, muito mais altos do que os nossos pensamentos. E assim, como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos. Irmãos, olha, existe um mistério aqui. A chuva e a neve caem do céu e não voltem sem cumprir o seu chamado, a sua missão de vida. E qual é a sua missão? Regar a terra, fazê-la brotar, produzir, dar semente ao lavrador e pão aos famintos. É isso. Assim, a palavra do Senhor não volta para Ele vazia sem antes cumprir o seu propósito. Quantas palavras Deus já te deu? Tu anotou? Eu tenho várias anotadas. Se tu anotou num caderno, busca o caderno e relê essas palavras. Se tu tem ela ou elas gravada na tábua do teu coração, relembra de cada uma delas. Porque se foi o Senhor que falou, elas não voltarão para eles vazias. Elas vão se cumprir na tua vida e na vida de todos aqueles que dizem respeito. Amém, irmãos? E agora, eu quero ainda falar com vocês do capítulo 56, que fala da recompensa da fidelidade à aliança. Irmãos, vocês estão vendo aqui que isso é muito uma sequência, que o 54 fala do amor eterno de Deus. O 55 da generosidade do Senhor e da necessidade de nós nos arrependermos e voltarmos para Ele. E o 56 fala da recompensa que nós vamos receber se formos fiéis com a aliança que o Senhor tem conosco. E como que é ser fiel? Sendo justos? Versículo 1. Sejam justos e honestos para com todos, pois a minha salvação está se aproximando. Irmãos, isso aqui é uma palavra para hoje, para ontem.
A minha salvação está se aproximando. Em breve eu mostrarei a minha justiça. Abençoarei o homem que tomar uma decisão firme de não trabalhar nos sábados para não profaná-lo e de vigiar sua mão para não fazer o mal. Irmãos, aqui não estou dizendo que agora nós temos que guardar o sábado. Eu estou dizendo que nós temos que guardar momentos especiais para o Senhor diariamente na nossa vida. Porque Ele não quer o sábado de nós, Ele quer tudo. Ele quer todo o nosso ser, todo o nosso coração. Mas também temos que usar, vigiar para não usar a nossa mão, o nosso coração, a nossa vida para fazer o mal. Assim nos tornamos fiéis. O estrangeiro, e agora eu vejo assim, eu estou lendo lá em Êxodo que Deus está tirando o seu povo do meio de um povo estrangeiro. E a partir dali vai ter muitas vezes estrangeiros, e Deus fala muito, não te mistura com estrangeiro, não dá a tua filha e o teu filho em casamento, não toma mulher estrangeira para casar. Deus tem tanta ressalva com o estrangeiro, porque o estrangeiro, e a Bíblia diz claro, ele vai te desviar dos meus caminhos. A Bíblia fala isso inúmeras vezes. Aí olha, irmãos, não estou falando do estrangeiro que mora em outro país, amém? Estamos falando do culto estrangeiro, da adoração estrangeira. Agora, olha isso aqui no versículo 3. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: é certo que o Senhor me expulsará do seu povo. E um homem que perdeu a capacidade de ter filhos não deve pensar: não passo de uma árvore seca. Pois o Senhor promete a esses homens que não podem ter filhos: se vocês guardarem os meus sábados, se vocês me guardarem na tua vida, se vocês me derem espaço na tua vida, se vocês me adorarem em espírito e em verdade, se vocês realmente tiverem uma vida na minha presença, fizerem a minha vontade, se apegarem à minha aliança, eu lhes darei na minha casa. Irmãos, olha que tremendo isso. Eu lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior do que ter muitos filhos e filhas. E eu darei a vocês um nome eterno que nunca vai ser esquecido. Eu fico pensando, eu lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior. Não tem como eu não pensar no vovô João Carlos Marques. Como será que foi a entrada dele? Agora que foi definitiva. Como vai ser a nossa entrada, irmãos? Eu já vi pessoas dizendo assim: eu não me importo com honra nenhuma. Se eu conseguir passar num cantinho, ficar lá no último da fila, já estou feliz. Cada um vive com a expectativa que tem. Pois a minha expectativa é poder ficar aos pés de Jesus, bem pertinho dele, e ouvir ele contando as coisas da eternidade e sentindo o perfume dele. Então, irmãos, isso depende de cada um de nós. O que nós estamos fazendo para que isso se concretize? Porque ele prometeu: eu lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior do que ter muitos filhos e filhas. E darei um nome eterno que nunca vai ser esquecido. Há um nome eterno para mim e para ti, irmão. Há um nome eterno para mim e para ti, minha irmã, que nunca será esquecido. Um nome que já está na lista de chamada do céu. E que muito, muito breve, creio eu, nós conheceremos. Agora, eu quero que vocês prestem atenção também no versículo 6.
Quanto a essas pessoas de outros povos, os estrangeiros, que se unirem ao Senhor para amarem o nome do Senhor e o servirem, guardando o sábado, deixando de profaná-lo para se apegarem à minha aliança, eu mesmo as levarei ao meu santo monte e lhes darei grande alegria em minha casa de oração. Irmãos, esses aqui somos nós. Porque todo aquele que não é israelita é estrangeiro. E esse aqui somos nós. E olha o que o Senhor diz: eu aceitarei as suas ofertas queimadas e demais sacrifícios no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando eu li o próximo versículo hoje, eu explodi em lágrimas de manhã. Porque antes, quanto tempo antes de Jesus, o Senhor já tinha escolhido. O Senhor já tinha dito: eu tenho um povo escolhido, mas o meu filho também vai ser encontrado por aqueles que não o procuravam. E esses somos nós. Assim diz o soberano, o Senhor, que reuniu os israelitas exilados. Olha o que o Senhor disse para os israelitas exilados: ainda vou reunir outros, aqueles que já foram reunidos. Ainda vou reunir outros. Nós estamos dentro desses outros, irmãos. E isso é Isaías 56. Que glória de Deus isso aqui. Que glória de Deus. Mas como? Como que isso aconteceu? Agora a gente vai voltar um pouco. Abra comigo Isaías 53. Isaías 53. Agora eu vou te contar como que isso tudo aconteceu. Quem creu naquilo que nós anunciamos, a quem foi revelado o poder do Senhor, aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, apesar de não darmos a menor importância a ele, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. Nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligido. A verdade, porém, é essa: ele foi ferido por causa de nossos pecados. O seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos. Embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas, depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento,
verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Por isso, eu darei a ele grande honra, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Irmãos, que tremendo, que tremendo, que tremenda essa palavra. O Senhor levou sobre si tudo. As dores, os sofrimentos, as dificuldades, as lutas, tudo, tudo. E eu achei incrível o versículo 2. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Enquanto nós não víamos beleza, enquanto nós não víamos nada significante, enquanto nós achávamos que ele estava sendo julgado e condenado pelos seus próprios pecados, Deus olhava para ele como um ramo brotando em uma terra seca. Deus olhava para ele com o broto do cumprimento do destino que Deus tinha para o homem, que pertencia à sua família. Lá no Éden, nós lançamos isso fora. E aqui, através de Jesus, Deus resgata. E Jesus é esse broto numa terra seca, numa terra cheia de amargura, cheia de doença, cheia de iniquidades, cheia de pecado, cheia de sujeira. E essa terra, irmãos, éramos nós antes de Jesus. Essa terra imunda, nojenta, seca, era a tua e a minha vida antes de Jesus. Mas eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo através de Jesus. Porque lá no versículo 6, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, diz numa outra versão, o pecado e culpa, outra versão ainda, e a maldade de cada um de nós. Ele foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E por causa dos pecados nossos, ele foi castigado. Irmãos, pensa na pessoa mais incrível do mundo, amorosa, piedosa, a pessoa mais fantástica, morrer como um criminoso, um justo. Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca para se defender, para falar nada. E quando alguém questionava ele, tu o disses. Tu está dizendo isso, não sou eu. Ele foi enterrado junto com os ricos. Agora, olha o versículo 10. Depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Cristo vive em nós. Nós somos a posteridade de Jesus. Nós somos. E a vontade do Senhor prosperará nas nossas vidas, se cada um de nós se render a essa fome, a essa sede que o Espírito Santo tem gerado dentro de nós. Porque ele tem gerado isso. Muitas vezes nós calamos essa fome, essa sede, trazendo coisas que não são pão, coisas que não são água da vida. E nós queremos nos alimentar e nutrir com isso. Mas não é esse o caminho, irmãos. Quando o Senhor puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Que Jesus veja a luz na tua vida.
e fique satisfeito com a obra das tuas mãos, com aquilo que tu tem feito, com o caminho e a direção que tu tem dado à tua vida. Que isso deixe o Senhor satisfeito. O Senhor ainda diz: o meu servo justo fará que muitos se tornem justos diante de mim. Irmãos, sem Jesus nós não temos a menor chance de nada, nem nessa terra, nem na que há de vir. Nós não temos chance alguma. E o Senhor nos está dando nessa noite uma oportunidade de mudar algum rumo que precisa ser mudado, alinhar alguma coisa que precisa ser alinhada, de colocar ordem divina na nossa vida. E eu quero que vocês abram agora Apocalipse 21. Abram comigo. Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: ponha isso por escrito, porque o que eu lhe digo é verdade, e digo e digno de confiança. E continuou: está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Nós estamos com a participação especial da Jael aqui. É que nós recebemos visita de um outro cachorro, irmãos. Jael, casinha. E aquele que estava... Eu vou ler de novo, tá, irmãos? Foca agora na palavra de Deus. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo nova todas as coisas. E então ele me disse: ponha isso por escrito, porque o que eu lhe digo é verdade, digno de confiança. E continuou: está consumado. Está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. E aquele que vencer herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Em Isaías 55 fala: venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas. E Deus termina a Bíblia em Apocalipse 21, quase no finzinho da Bíblia, ele dizendo: aquele que tem sede, quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. As fontes. Irmãos, não interessa Covid, não interessa câncer, não interessa tribulação, falta de dinheiro, falta de emprego, não interessa nada, circunstância alguma. O que interessa é que o Senhor disse: está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Está consumado. A palavra, a verdade, os teus problemas, a resposta para a tua vida, a solução dos teus problemas, a cura da tua enfermidade, a conversão da tua família, está consumada. Está consumada. Irmãos, creia, diga isso comigo. Está consumado. Repita na tua
Seja qual for a situação que você esteja vivendo, está consumada a vitória do Senhor sobre a minha saúde. Está consumada a vitória do Senhor, o domínio do Senhor sobre a minha família. Está consumado o governo de Deus sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre qualquer situação. Declara, libera a palavra da tua boca, irmãos. Libera a palavra com autoridade, porque está consumado, está consumado. Aleluia! Está consumado. Então, por que olhar para a direita ou para a esquerda? Olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro, irmãos, vem do Senhor. E agora nós vamos finalizar o culto. E eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, a orar o Salmo 138. Abre na tua Bíblia e ora junto comigo. Ora em primeira pessoa. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo aquilo que tu disse que estava consumado, apesar de tudo isso, louvarei o seu nome com cânticos diante dos reis e autoridades da terra. Eu me curvarei com o rosto voltado para o seu santo templo e o louvarei por causa do seu imenso amor e da sua fidelidade. Sim, as suas promessas são garantidas pela honra do seu nome. Quando eu orei pedindo a sua ajuda, o Senhor me respondeu e deu novas forças ao meu coração. Ó Senhor, todos os reis da terra darão graças quando entenderem as suas 138. É a palavra que Deus me deu há alguns dias já. Quando eu perguntava algo ao Senhor, e Ele disse: o seu amor cuidadoso e fiel dura para sempre. Por isso, o Senhor cumprirá perfeitamente todos os seus planos a nosso respeito. Creia nisso. Se tu orou essa palavra com fé, ore isso todos os dias, para reforçar, para renovar a tua fé, a tua esperança. Mas agora, eu quero te convidar, porque aqui diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, louvarei o teu nome com cânticos diante dos reis e autoridades. Eu quero te convidar, irmãos, a orar ao Senhor, junto com um louvor. Adore apesar de tudo. Louve apesar de tudo. Te ajoelha, coloca a tua cara no chão, ou ergue as tuas mãos, ou te levanta. Adoração, eu creio que é algo que tem que ser muito na liberdade daquilo que o Espírito Santo te pedir. Enquanto tu estiver orando, durante esse louvor, faz a tua oração individual. Nós fizemos uma oração coletiva. Agora faça a tua oração individual. Entrega para o Senhor tudo, tudo, tudo que tem feito a tua fé vacilar. Todas as tuas lutas e dificuldades. Entrega durante esse louvor, junto comigo. Amém, irmãos? Pode colocar a música. Oxi, baracantora massuderemas. Shiohana hasuki hatarabashi kantorokostu terebalaka. Turramandarabas. Turriabarashiri alarabas. Paizinho, eu peço a Ti que Tu fales com cada um agora e mostre aquilo que eles sequer conseguem enxergar. Abre as portas do céu sobre cada casa, cada lar, cada coração, e que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor. Conduza cada um, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo conduza cada um dos Teus filhos, Senhor.
és tu. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu e quão precioso tu és. Quão maravilhoso, incrível tu és, Senhor. Toda a terra exulta das tuas maravilhas, Pai. Toda a terra exulta da tua grandeza e toda a terra é testemunho do poder do teu amor. Querido, eu te agradeço por ministrar aos nossos corações a tua verdade e por impactar a nossa alma e o nosso espírito com o teu amor. Eu te agradeço, Senhor, porque não temos outro bem além de ti. E ainda que passem os céus e a terra, a tua palavra, ela não passará. Ela não passará, mas ela virá às nossas vidas e cumprirá o seu propósito em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, querido Deus. Obrigada, querido Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelas respostas às orações dos meus irmãos. Todos os pedidos de oração que foram feitos. Eu apresento eles a Ti nesse momento, Senhor. E eu oro, Pai, por cada um deles, para que sejam respondidos pelo Senhor, porque Tu tens uma palavra liberada a respeito de cada um desses irmãos. Há uma palavra, porque o Senhor te conhece desde antes do ventre da tua mãe, e o Senhor te enviou a essa nação com um chamado, com uma missão a cumprir, e a palavra do Senhor a respeito da sua vida, ela vai se cumprir. Horada cantore, haria surias te conteribara, haria shuriomas, haria masturia larabas, haramasheri alarabas, porque o Senhor te ama com amor eterno e o Senhor te atrai com cordas de amor. Aleluia, 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 aleluia e aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu te abençoo, meu irmão, para que tu viva a tua vida conectado ao Senhor. Eu te abençoo para que todas essas palavras de Isaías 53 até 56, para que Apocalipse 21, 5 e 7, o Salmo 138 se cumpram plenamente na tua vida. Mantenha o foco no Senhor, porque esse é o caminho. Amém, irmãos? Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha para o Senhor e somente para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra que Deus tinha para falar conosco nessa noite. E eu espero que ela tenha te abençoado poderosamente e que traga, que todos esses brotos da palavra do Senhor comecem a brotar na tua vida e que tu possa ter testemunhos de ter um novo olhar, uma nova maneira de ver e de encarar as situações que estão ao teu redor. Mas lembre-se, releia, se for o caso, releia Isaías 54, 55, 56 e depois 53. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenham uma semana abençoada, na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.